A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de poder estar aqui nessa tarde trabalhando. Estou trabalhando e recebendo algumas mensagens, alguns vídeos de alguns irmãos que estão preocupados, estão desesperados, porque algumas pessoas, até pessoas de renome, pastores, estão aí divulgando uma profecia dizendo que dia 30 será um dia muito tenebroso, um dia de morte, um dia de pânico. E com essas profecias está causando pânico mesmo nas pessoas. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão me ligando, me mandando vídeos. E eu analisando esses vídeos, a palavra de Deus diz que nós temos o direito de analisar a profecia, né? E o apóstolo São Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz assim: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Em alguma versão fala o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Então nós vemos o Senhor Jesus mandando nós termos cuidados, que nos finais dos tempos viriam tempos difíceis, o que está acontecendo, tudo isso é cumprimento. Nós vemos que a palavra de Deus está cumprindo e as coisas estão cada dia indo de mal a pior e a tendência é piorar. A esperança para o cristão não é nessa terra. A esperança para o cristão é na vida eterna. Então, o cristão deve ter cuidado, sim, com a morte espiritual e não com a morte física. Eu quero dar aqui uma opinião, mas uma opinião baseada na palavra de Deus. Porque muitas pessoas usam o texto lá do livro do Êxodo, quando o povo de Israel estava lá no Egito, né? E depois o Senhor os tirou com mãos fortes, usando Moisés. E antes que o povo de Israel saísse do Egito, o Senhor mandou Moisés dizer ao povo que passasse nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. E nós sabemos, a vida toda pregamos, ouvimos a mensagem, que aquele Cordeiro simboliza o próprio Cristo. E o sangue do Cordeiro simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por nós. E hoje, quando nós tomamos a Santa Ceia ela é o sangue de Jesus que nos guarda. E o templo hoje somos nós. Quando nós participamos da ceia, nós estamos passando o sangue do Cordeiro sobre nós. Mas não é porque o crente toma a ceia que ele não vai morrer. Isso está falando de uma morte espiritual. Então Jesus falou assim: aquele que não comer e não beber, não tem parte comigo. Essa parte comigo quer dizer vida comigo. Então Jesus nos manda nos preocupar com a vida espiritual, nos preocuparmos com a vida eterna. E hoje pessoas estão agarradas nas coisas dessa vida, nas riquezas desse mundo e não querem morrer. Eu falo sem sombra de dúvida, de medo, que se eu tivesse certeza e acreditasse nessas profecias e o anjo da morte fosse passar para me recolher, dia 31, então eu saberia o dia da minha morte, estaria preparado esperando. O dia da morte não queria mais ficar nesse mundo agarrado nas coisas do mundo. As pessoas estão preocupadas com a vida nesse mundo. Então o que vai ser de crente desesperado, comprando óleo, passando óleo, ungindo casa? E isso não é bíblico. Pessoas estão tirando a palavra de Deus do contexto e preocupados talvez com o que tem acontecido, estão entrando em desespero e profecias para lá e para cá. Mas eu garanto que essas profecias aí são heresias, não são profecias baseadas na palavra de Deus, porque na verdade essas coisas que estão acontecendo, elas tendem a piorar. O mundo tende a piorar. E nós cristãos, nós não temos que se desesperar. Se nós morrermos, viveremos com Cristo. Se nós viver, viveremos com Cristo. Então você que é cristão, servo de Deus, o meu conselho para você é: esteja em comunhão com Deus, esteja em comunhão com seus irmãos, esteja em comunhão com a sua igreja, participe da Santa Ceia do Senhor, para que você tenha comunhão com Deus.
E não se preocupe com essas datas, com essas coisas que estão sendo pregadas, mas se preocupe com a sua morte espiritual, para que você tenha vida em Cristo Jesus. E quanto ao dia que nós temos que partir, isso cabe a Deus. Então não se desespere. Assim como disse o apóstolo Paulo, Filipenses 1:21, porque viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.